dar início, né, à aula de hoje, tá bom? Bom, boa noite. Então, continuando a aula passada, a gente tinha falado de aviso prévio indenizado, né? Essa aula a gente dá início aí falando de aviso prévio trabalhado. Como a gente já chegou também a comentar em aulas anteriores, o aviso prévio trabalhado é aquela modalidade em que o empregado ele vai trabalhar, né, durante o cumprimento do aviso, tá? Onde fica determinada aí uma data término para essa rescisão. Após essa data, né, de rescisão, contabiliza-se aí mais 10 dias para que seja feito o acerto rescisório desse empregado, né? É, e nesse caso, quando se tratar de aviso prévio trabalhado, aí sim a gente tem aquela questão que a colega, né, na aula anterior, não me lembro mais, não sei se era Maria Luísa, estava perguntando, né, sobre a redução. O aviso prévio trabalhado, ele dá essa possibilidade ao empregado de escolher se ele pretende reduzir 2 horas por dia na sua jornada de trabalho ou se ele pretende que a sua jornada de trabalho encerre com 7 dias de antecedência, né? Isso está previsto pela legislação. Por quê? Alguém sabe por que a legislação previu isso? É porque a pessoa tem que procurar outro emprego? Justamente. É um prazo, né? É que a pessoa aí, que a empresa concede ao empregado para que ele busque uma recolocação no mercado. Lógico que vamos pensar aqui que essa questão da legislação foi feita em 1943, tá? 1940, 43 por aí. E vamos trazer aqui para os dias atuais, né? É possível um empregado sair 2 horas mais cedo e conseguir procurar um emprego, né? É complicado. Outra coisa, diminuir a carga horária 7 dias para que esse empregado busque uma recolocação, para que ele não tenha que entrar no seguro-desemprego, né? A gente sabe que isso não funciona nos dias atuais. Tem gente aí que, infelizmente, quando ela deixa de elaborar, ela fica. Lógico, tem gente que consegue emprego rápido, né? Agora, tem gente que fica aí 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, né? Sem conseguir voltar para o mercado, gente. Então, assim, é algo que existe na legislação, mas que a aplicabilidade ela é muito pequena, né? Então, assim, é algo que realmente não funciona. Vamos colocar assim, é algo que não funciona. É algo que existe, mas que infelizmente não funciona, tá? Bom, andando aí um pouquinho na matéria, né, a gente já tinha mencionado que a cada ano trabalhado, né, acrescenta-se 3 dias no aviso, onde que o máximo são os 90 dias, que é aqueles 30 dias iniciais, e mais 3 dias por ano, com um total de 20 anos, ou na verdade um total de 60 dias, né? Esse total de 60 dias, se for mais anos trabalhados, a gente vai limitar aos 60, tá? Aqui embaixo nós temos alguns exemplos, né? A pessoa que trabalhou 10 anos, ela tem 30 dias de aviso, mais 30 dias por causa de 3 dias a mais a cada ano trabalhado. Então, são um total de 60 dias de aviso. Pessoa 20 anos, 90 dias total de aviso, né? E a pessoa que trabalhou 30 anos, os mesmos 90 dias aí total do aviso, tá? Então, essa questão, ela é bem tranquila. O que vocês têm que lembrar é o seguinte: projeta-se o aviso quando for indenizado, ou seja, aquele tempo dos 30 dias mais
3 dias por ano trabalhado será projetado para frente, e isso na verba rescisória do empregado tem diferença porque, na pior das hipóteses, é um dozeavos a mais em cada verba, tá? E segundo, o prazo para pagamento dessas verbas rescisórias, que são de 10 dias após, né, o último dia trabalhado, tá bom? Maria Aparecida, pois não. Boa noite, Breno. Deixa eu Boa te noite. perguntar uma coisa. Eu saí da empresa, quero esperar um período para entrar com o seguro. Eu posso Sim, esperar até quanto tempo? Na tentativa de um outro emprego, né? Quanto tempo que eu sim. posso esperar para mim entrar? Olha, eu não sei te informar pelo seguinte, o tempo certinho, porque existem várias situações, sabe? Tem até pessoas que, por exemplo, começam a trabalhar e começam a trabalhar num novo emprego, né? E quando saem ainda tem direito a esse seguro-desemprego, porque esse seguro-desemprego ele não perdeu o direito, tá? Geralmente, você tem até 120 dias para entrar com seguro-desemprego, mas cada caso é um caso, tá? Que eu sei, não ultrapassa de 120 dias. Maria Aparecida? Oi, eu estou te ouvindo. É igual você está Ah, falando, que a gente começa a procurar, mas vai que você não acha, aí você fica esperando para você entrar, e você fica assim, entra agora, não entra, corre mais atrás, entendeu? aham. E o que eu sei, você tem 120 dias, de 7 a 120 dias. E assim, eu sei de gente que às vezes começa a trabalhar, né? Trabalha um mês, 2 meses e depois sai e ainda entra com seguro-desemprego, tá? Mas se eu conseguir um serviço, Breno, eu posso abrir mão do desemprego e continuar fechada? Pode, sem problema nenhum. Na verdade, o seguro-desemprego é um auxílio que você tem, né? Vamos colocar assim, é um auxílio que você tem no período aí até 5 meses que você estiver desempregada, né? Então é só um auxílio proporcionado pelo governo para o trabalhador, tá? Não quer dizer que você está abrindo mão do seguro-desemprego, que você está cometendo um crime, nem está deixando de receber algo que você teria direito. Não é isso, né? Vamos pensar que o seguro-desemprego é só um auxílio, tá? Então, se você amanhã consegue um emprego, por que não você ir trabalhar ao invés de ficar recebendo seguro-desemprego? Tá? Essa questão do seguro-desemprego é só mesmo para auxiliar quando o empregado está aí sem trabalho. Eu vi que o João levantou a mão. Quer falar alguma Já coisa, João? respondeu, já, obrigado. Já Ah, acabou respondendo já. não, tranquilo. Maria Aparecida, respondi? Respondeu. Obrigado, Breno. Nada. Bom, gente, então encerramos aí o aviso prévio, né? Vamos dar continuidade aqui. Ô, professor, Pois não? boa noite. Então, nesse caso, aquela questão que eu perguntei, por exemplo, eu estou de aviso prévio, eu pedi e vou trabalhar. Então, não tem esse negócio de trabalhar um dia só resolve o problema, não? Não, aviso prévio é o mesmo período. Se você tem 30 dias a cumprir, você tem que cumprir os 30 dias. Ah, porque eu já ouvi falar que se você trabalhar um dia, que você não perde o aviso prévio. Não, existe isso não. Você tem que cumprir o aviso. Se você não cumpriu, o empregador ele pode reter o aviso. Essa informação que você tem aí de trabalhar um dia, bom, é uma informação não muito certeira, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Bom, gente, então dando continuidade, agora a gente ingressa aí nas causas extintivas do contrato de trabalho, né? Uma das causas é a morte do empregado. Lógico que se o empregado faleceu,
não tem como ele continuar a prestar o serviço, né? Perde-se aí aquele princípio, aquele requisito que a gente já tinha visto anteriormente do intuito persona, né? Ou o requisito da pessoalidade, tá? Então, a partir do momento da morte do empregado, não há como dar continuidade nesse contrato de trabalho. Pois bem, o que acontece com as verbas rescisórias desse empregado quando ele falece? Essas verbas rescisórias, geralmente, elas são transmitidas para a família, né? Para alguém que comprove ali ser beneficiário econômico através do INSS ou através de um inventário, né? O termo de inventariante, ou mesmo não havendo nenhum desses documentos, se a família ingressa com ação contra a empresa, geralmente, eles fazem o depósito e liberação dos valores para os herdeiros, né? Mas o que é importante? Você tem que ser um herdeiro necessário, tá? O que é herdeiro necessário? Esposa, que vai ser meieira, filho ou pai, né? E mesmo assim, se for pai, pai ou irmão, aí tem que comprovar que não tem esposa, que não tem filho, que não tem pai, né? Para o irmão receber. Se for para o pai receber, tem que provar que não tem esposa, que não tem filho, tá bom? Então é algo assim, conseguiu comprovar, geralmente as empresas pagam sem problema nenhum. A empresa também, ela pode fazer essa consignação em juízo para que os familiares do empregado, eles recebam assim que ficarem constituídos, né, quem que é a pessoa a receber, tá bom? Então, extinguiu o contrato com a morte do empregado, né, ele deixa de existir, portanto, deixa de existir aí o requisito da pessoalidade. Morte do empregador. Pois bem, morte do empregador. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, seguinte, essa morte do empregador, ela somente vai extinguir o contrato de trabalho se a morte do empregador, esse empregador for pessoa física, tá, gente? Por quê? A pessoa física, ela que tem um vínculo direto com o empregado, tá? Então, ela faleceu, o empregado, ele deixa de ter quem vai dirigir a sua prestação de serviço, ele deixa ali de saber quem vai remunerar, né, quem vai cobrar, quem vai exercer ali a subordinação, tá? Então, quando o empregador for pessoa física e ele falecer, extingue-se o contrato de trabalho, tá? Aí pergunto, e aí, esse empregado vai receber? É muito difícil, gente. Porque como que o empregado vai receber? Quem que ele vai citar numa ação trabalhista, né? Vai citar o cara lá no cemitério? Porque quem era o empregador era a pessoa física, né? Então é algo assim muito complicado. Geralmente o empregado pode dar entrada aí no seguro-desemprego e tudo, mas as verbas rescisórias geralmente ele fica sem receber, tá? Morte do empregador quando se tratar de uma pessoa jurídica. Olha só, quando o empregador for pessoa jurídica, isso não tem problema nenhum, não me entendam mal, mas assim, se o empregador, pessoa jurídica, né, um dos sócios venha a falecer, essa não faz diferença para o empregado, né? Porque vai ter a sucessão. Se não tiver a sucessão, vamos supor que não tem herdeiros, o sócio sobrevivente, ele vai encampar toda a parte do sócio que faleceu. Então, a empresa continua, tá? Quando que a empresa, então, ela vem a morrer? Somente quando essa empresa, né, com a falência dessa empresa. E essa falência também aí já tentou uma recuperação ou não tem mesmo como prosseguir, tá? Então, morte de sócio não interfere no contrato de trabalho. Outra causa aí que a gente tem de extinção do contrato de trabalho são aquelas causas de força maior, né?
onde os efeitos não são possíveis evitar ou impedir, como alguns fatos naturais, né? Como aqueles tsunami, tempestade, aqueles furacões, né? Então, vamos supor, acontece algum caso aqui no Brasil de furacão, e esse furacão passa em determinada cidade aí e destrói uma empresa X, né? Essa empresa, vamos colocar aí que a empresa não é multinacional, não é uma empresa assim grande, né? Um pouquinho que é uma empresa média ou de pequeno porte, que aí ela não tem como se recompor, não tem como continuar suas atividades. Nesse caso, ela vai extinguir por um ato aí, né, da natureza, apesar que esse ato da natureza que provocou, apesar de ter outras formas dela funcionar, né, mas mediante isso pode acontecer sim a extinção do contrato de trabalho, tá? Outro fato também, né, quando se tratar aí de atos humanos, como guerra, né, incêndio, que também impossibilita a empresa de voltar a funcionar. Nesse caso também é impossível a continuidade da relação da atividade econômica, o que impossibilita também a, impossibilita a continuidade da relação de emprego, porque essa empresa não tem mais como arcar com os salários dos empregados e com isso não tem como mais, né? Não só com salário, mas também com credores, mão de obra, matéria-prima, etc, né? Então, por esses motivos, ela pode também vir a fechar, tá? Outra causa extintiva do contrato de trabalho é uma causa que a gente conhece como o fato do príncipe ou factum principis. O que é isso? É um ato do governo, né? Que pode ser emanado aí em qualquer grau, que impede o prosseguimento de qualquer atividade particular. Vamos supor que o governo hoje, né, venha sancionar aí uma lei, tá? Sanciona uma lei que fala assim, que a partir de hoje no Brasil, as instituições privadas não podem mais funcionar. O que vai acontecer com a FISB? Olha só, ela vai deixar de existir, né? É uma causa que vai distintiva do contrato de trabalho. Por quê? Além da empresa deixar de existir, né, aqueles empregados que ali estão também, eles deixam de ter um empregador, eles deixam de ter ali sua fonte de salário. Então, por que ela deixou de existir? Por um fato, né, por uma medida, por um ato emanado do governo, tá? Por isso ele recebe o nome de fato do príncipe, né? Então vem uma ordem do governo determinando que atividade X não pode mais funcionar, né? Ou seja, nesse caso, no nosso exemplo aqui, seriam as faculdades privadas, né? Ficando apenas as faculdades particulares, tá? Outra causa de extinção é quando se tratar de uma extinção pela execução, ou seja, aquele empregado, ele foi contratado para realizar tarefa X, né? Aquela tarefa foi concluída. Aquela tarefa para a qual o empregado foi contratado, ela foi concluída. E se ela foi concluída, deixa de existir, então, o contrato de trabalho por conclusão da parte, né? Das atividades da parte. Outra causa extintiva aí do contrato de trabalho é quando se tratar de uma declaração unilateral das partes, né? Como a gente já falou aí anteriormente, pode ser o pedido de demissão do empregado, pode ser a rescisão indireta do empregado, pode ser a dispensa por justa causa ou sem justa causa,
proferida pelo empregador, né? Então, isso são declarações unilaterais das partes, né? Uma das partes não pretende mais trabalhar para a outra, tá bom? E por último aí, a gente tem o distrato. O distrato, que é o mútuo interesse devidamente manifestado pelas partes, né? Então, as partes chegam num consenso, né? As partes conversam entre si e resolvem aí, por fim, ao contrato de trabalho existente, porque não há mais interesse de ambas as partes na continuidade, tá? E para a gente encerrar a aula de hoje, a gente entra aí no nosso último slide de hoje, né? Próxima aula a gente vai falar nas modalidades de justa causa, né? Que temos, bom, não me lembro mais, mas letra N, O, ou P, não sei, é quase o alfabeto todo de possibilidades aí de justa causa, tá? Então a gente entra aí, a causa extintiva, outra causa extintiva, a gente tem a dispensa do empregado, né? Ocorre quando esse empregador, de forma unilateral, né, dispensa o empregado, tá? A gente tem também a questão da dispensa do empregado por justa causa, né? A gente vai ver aí que tem A sem justa causa e A por justa causa, né? E a gente tem também o pedido de demissão do empregado, que é uma causa extintiva, e nós temos também a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é outra causa extintiva. Bom, quando se tratar, né, da dispensa, o empregador tem o direito aí potestativo, né? Ele tem aí o poder de resilir o contrato de trabalho, sempre arcando com os ônus decorrentes. Perguntinha: mulher grávida, posso dispensar? Não. No período de parto, eu acho que não. Pode Sim ou não? professor. Não. O quê? Repete, por favor, professor. Repete, por favor. A internet caiu. Você repete. A grávida, eu posso dispensar? Não, de jeito nenhum. Não pode, não. Ela tem estabilidade. Não pode, não. Presta atenção, o que eu estou falando? Pode até dispensar, desde que a empresa arque com todos Depende. os direitos até ela passar o processo de gestação. Olha que bonitinho aqui, ó. Justamente. Quem que respondeu aí por último? Maria Luísa. Maria Luísa. Olha a maldade, gente. Eu posso mandar embora? Posso, né? Essa questão, que ela está grávida, ela não pode ser demitida. Mentira. A empresa, ela tem o poder potestativo. O que é poder potestativo? É o poder onde é ela que decide quem fica e quem não fica, tá? E aí o que acontece? Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Se eu rescindir o contrato de uma mulher grávida, né? O que vai acontecer? Pode? Pode. Eu vou ter que arcar com todos os ônus? Vou. Mas eu posso dispensar? Posso, né? Então, qual que é a estabilidade que a grávida tem? A partir do momento que ela está grávida, ela tem os meses de gravidez, né? Então, aí, até completar até o dia do nascimento da criança, porque a gente não sabe qual período que essa criança vai nascer, né? Mas até o dia do nascimento dessa criança, acrescidos de mais 4 meses, tá? Ou seja, acrescidos de mais 120 dias. Então eu posso mandar embora? Posso, desde que eu garanta todo o período que ela estiver grávida. Além desse período da gravidez, mais 120 dias para frente, tá? Então, perguntinha, pode mandar? Pode, desde que ele arque
com os ônus decorrentes da dispensa, né? Lógico que se o empregado é gestante, tem todos esses ônus. Tá bom, gente? Cuidado com isso aí. Ué, professor, mas aqui na rua a mulher foi mandada embora, eles pegaram ela de volta? Eu estava grávida, Tá, deixa eu te explicar. É porque ela pode entrar com a ação, né? Geralmente, o que acontece? A empresa dispensa e não arca com, ela não cumpre com essas responsabilidades. Aí a empregada que está grávida ingressa na justiça pedindo ou a reintegração ao trabalho ou que seja indenizado por esse período da gravidez, tá? E aí, a empresa que mandou, né, que dispensou a pessoa grávida, ela tem essas duas opções, ela pode escolher, tá? E lógico que tem empresa que prefere reintegrar, ficar com o empregado ali, né? Mesmo que eles acreditem que ela não renda tanto, mas que ela vai estar ali trabalhando, né? E que ele vai arcar depois só com um período de licença maternidade, tá? Mas na audiência a empresa tem essa opção. Ou ela reintegra, ou ela indeniza, tá? Isso é possível sim. Ok, gente? Então vamos lá. A demissão do empregado, né? Que é a ruptura do contrato por iniciativa do empregado. E quando ele pede para sair, né? Ele pede para deixar de trabalhar. Ou seja, não existe motivo justo para essa dispensa, né? Ele está querendo sair, ou que ele arrumou um novo emprego, algo melhor, ou que ele realmente já está saturado ali, não tem intenção de trabalhar, né? Ou por motivos pessoais. Então, assim, é quando não há a justa causa pelo empregador. O que é justa causa pelo empregador? É quando o empregador não cometeu nenhuma ilicitude junto ao contrato de trabalho, tá? Por quê? Quando existir ilicitude junto ao contrato de trabalho cometida pelo empregador, esse empregado, em vez de pedir demissão, ele pode entrar com uma ação que chama ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Da mesma forma que existe a dispensa por justa causa, que é proferida do empregador ao empregado, a rescisão indireta do contrato de trabalho é um tipo de justa causa onde o empregado, né, ele informa para o juiz que o empregador está descumprindo. E aí, da mesma forma que a gente viu que o contrato é bilateral, que ambas as partes, que o contrato é oneroso para ambas as partes, entre outros princípios a gente viu aí do contrato. No caso de justa causa pelo empregador, né? Ou seja, o empregador deixou de cumprir ali alguma cláusula, né? Ou ele vem praticando alguma ilicitude quanto ao contrato de trabalho, o empregado pode sim informar isso ao juiz, e o juiz, se entender que esse empregado tem razão, ele decreta o fim do contrato de trabalho como se fosse uma dispensa sem justa causa proferida pelo empregador, né? Então nós temos duas formas de dispensa do empregador, que é aquela dispensa sem justa causa, e nós temos a dispensa por justa causa, né, que a gente vai ver na próxima semana. Dispensa sem justa causa, não existe qualquer causa plausível ali para dispensar o empregado, né? Para vocês entenderem, a sem justa causa é porque o empregador quer, ele não precisa de um motivo, né? Só porque ele quer, cansei de fulano, vou dispensar. Eu quero dispensar, eu sou empregador. Beleza, ele vai cumprir aí, vai arcar com os ônus decorrentes dessa dispensa. Agora, eu peguei o fulano aqui, furtando aqui da empresa. Tem aqui o boletim, estou todo comprovado aqui e tal, vou dar nele uma justa causa. Justa causa, né? A gente vai ver na próxima aula quais são as cláusulas, né? As causas de justa causa.
Então, é uma forma também de dispensa. Pelo empregado, a gente tem o pedido de demissão, onde ele sai aí sem ter muito o que receber, né? Ou seja, ele que está dando fim ao contrato, porque ele quer, né? É direito dele. Ou nós temos aí a rescisão indireta do contrato de trabalho, onde é uma falta grave cometida pelo empregador, que garante ao empregado todos os seus direitos para receber as verbas rescisórias. Tá bom? Gente, ficamos por aqui hoje. Alguma dúvida? Se não, quarta-feira, nova atividade, ok? Nós vamos ter mais uma atividade, valendo mais 5 pontinhos aí. Mais 5 pontinhos na próxima quarta. E aí a gente já vai caminhando mesmo para o fim, tá bom?